Olá a todos, queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita. Meu nome é Márcio, sou um trabalhador voluntário da Casa Espírita Caminho do Evangelho e também da Casa Espírita Nosso Lar, que fica localizado aqui em Pinhais. Antes de iniciarmos o estudo desta noite, gostaria de fazer uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Quando você encontrar trevas diante de si, não esbraveje contra elas. Ao contrário, procure acender uma luz. Quando alguém errar, não o condene nem ataque. Acenda uma pequena luz diante dele, com o seu exemplo. Nada melhor existe para ajudar aos outros do que mantermos nossa luz acesa, servindo nosso exemplo de farol para guiar o próximo, mostrando-lhe o caminho da subida. Convido a todos a uma prece antes de iniciarmos nossas atividades. Jesus amado, aqui estamos, de coração aberto, com os sentimentos dilatados, em busca do aprendizado, em busca da instrução, apresentado a nós pelos Espíritos superiores. Agradecemos, Mestre, pela oportunidade, agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pela missão pequena que temos junto aos nossos semelhantes. Que a sua luz, Senhor, se faça presente em todos os corações, e em especial aqueles que mais sofrem, que mais necessitam. Que a sua luz esteja presente junto aos profissionais de saúde, aos nossos irmãos que estão em leitos de hospitais, aqueles, Senhor, privados da liberdade, que através de seus mensageiros amados, seus benfeitores abnegados, o seu amor se dilate aos quatro cantos da terra. Em seu nome, Mestre amigo, em nome da espiritualidade amiga e de nosso Pai Altíssimo, damos início aos estudos deste dia. Que assim seja. O estudo proposto para hoje é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Em especial, o item 9, que fala sobre a nova era, que são instruções dos Espíritos. Quem assina essa mensagem, ele se intitula de Um Espírito Israelita. E refletindo sobre a mensagem que esse Espírito nos traz, a gente pode refletir da seguinte forma: qual o cabedal de conhecimento, de evolução, de instrução, o crescimento espiritual que um espírito desse tem para poder nos trazer uma mensagem em um livro que fala da moral do Cristo através do Evangelho segundo o Espiritismo. A grandeza espiritual de um espírito para poder assinar uma mensagem junto ao Espiritismo. A primeira mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira mensagem das instruções dos Espíritos é desse abnegado Espírito, que ele se intitula Um Espírito Israelita. Pelo anúncio dele, dá para a gente perceber que ele é um espírito experimentado na vida. Um espírito que certamente despertou cedo para os elementos espirituais. É bem provável que na época do povo hebreu, talvez na época de Moisés, depois trabalhando na falange do Cristo e agora trazendo uma mensagem espiritual junto ao meio espírita.
A gente pode refletir que é um espírito que busca a união das três revelações. A primeira revelação, trazido por Moisés, a necessidade da justiça. A segunda revelação, que é o amor do Cristo. E a terceira, o Espiritismo junto à verdade. Um espírito que certamente passou por muitas experiências talvez dolorosas, de dor, de aflições, mas também que despertou para os valores espirituais, despertou para o real objetivo da nossa existência, que é a imortalidade da alma, que é a união religiosa, que é o despertamento da criatura frente à imortalidade da alma. E ele nos traz, ele inicia assim essa mensagem, que já é de muitas reflexões. Ele inicia: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Deus é único. Moisés, o instrumento humano de que Deus se utiliza para trazer ao mundo a primeira revelação. Deus único, o monoteísmo. Dentro de uma sociedade na época que a maioria dos povos, praticamente todos os povos da face do planeta eram politeístas, acreditavam em vários deuses, Moisés, ele trouxe junto ao povo hebreu a crença em um único Deus. Moisés, ele consolida essa ideia, porque essa ideia já existia junto a Abraão. A necessidade da criatura despertar aquele germe latente nela de que há um único Deus no planeta e no universo. E que esse Deus, ele é infinitamente justo e bom. Então Moisés, as dificuldades que ele encontra para poder trazer ao povo essas leis eram enormes. Quanto sofrimento, quanta imposição, quanta luta, quanto sacrifício não existiu naquela época. E quando nós lemos os 10 mandamentos, principalmente os 10 mandamentos, porque o que Moisés nos traz é um compêndio de mais de 600 leis, 613 leis. Dessas 613 leis, 10 leis são leis imutáveis, que são os 10 mandamentos. Que, segundo estudiosos, quem fez essa compilação lá nos textos antigos, extraindo essas 10 leis de Deus, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho fez essa compilação, porque para eles os 10 mandamentos estão contidos em um todo. Então essas 10 leis, que são os 10 mandamentos, para nós são leis imutáveis. A base da nossa sociedade, a base da nossa justiça hoje, ela tem como alicerce os 10 mandamentos. As outras leis que Moisés nos traz junto ao povo hebreu, são leis civis adequadas ao grau de adiantamento daquele povo. Como nos diz lá no Livro dos Espíritos, Kardec na questão 614 do Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte questionamento, lá no Caracteres da Lei Natural: que se deve entender por lei natural? E os Espíritos vão nos responder: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. As leis de Deus é aquilo que nós devemos fazer. Nós entendemos como lei de Deus é uma unidade de deveres
unidade de elementos que nós temos em relação com o nosso próximo, formando assim um compêndio nas leis de Deus, formando assim uma unidade. São elementos, deveres que nós temos, formando uma unidade, que são as leis de Deus. Mas quando nós vemos também na questão 615 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é eterna a lei de Deus? E os Espíritos respondem: eterna e imutável, como o próprio Deus. Eterna. Então quer dizer que as leis de Deus, elas sempre existiram, sempre vão existir e nunca se modificarão. Nunca se modificarão. E isso para nós é elemento de muita reflexão. Aqui na continuidade dessas perguntas que Kardec faz, nas 616 ele diz assim: será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Será que Deus em alguma época deu algum ensinamento, trouxe alguma coisa aos homens que em outra época proíbe? E os Espíritos respondem: Deus não se engana. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis. Ou seja, quando Moisés ele recebe as leis de Deus no Monte Sinai, né? E o primeiro mandamento e o segundo mandamento dos 10 mandamentos, ele se refere à nossa relação com Deus. Primeiro mandamento e o segundo mandamento. E olha que interessante, quando nós vemos lá na 618, Kardec ele pergunta assim, ó: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Se a lei de Deus ela é eterna, é imutável, ela sempre existiu, nunca vai ser modificada, então quer dizer que elas são para todos os mundos? E eles respondem: a razão está a dizer que se devem ser apropriada à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Olha só, e nós encontramos no primeiro mandamento algo muito curioso que faz despertar reflexões em nós. Olha só, no primeiro mandamento, recebido por Moisés no Sinai, vai dizer assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. E isso desperta reflexões em nós, por quê? Alguém já ouviu falar em Egito em um outro planeta? A gente não ouviu falar nem de vida fora do nosso planeta, mas nós espíritas sabemos que existe. Sabemos que Deus não colocou aquelas estrelinhas todas no céu só para deixar a nossa noite mais bonita. A gente sabe que os mundos eles são habitados, todos. Mas nós que estamos hoje sendo iluminados na consciência através do Espiritismo, nós devemos dilatar a nossa consciência, dilatar a nossa inteligência para esses ensinamentos e tirar o espírito da letra. Porque quando essa mensagem foi dita, há 3.200 anos atrás, Moisés ele estava lidando com um povo que tem como meio de comparação o material.
eles não entendem o abstrato, eles estão exclusivamente vivendo a matéria. São um povo semi-selvagem. Então eles estão adaptados com o material. Quando ele diz aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, que lhe tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Para o povo hebreu, estar no Egito era um processo de queda espiritual. Queda espiritual. Eles viviam em uma escravidão. Nós vivemos em escravidão hoje? Hoje nós não vivemos uma escravidão física, não. Mas vivemos uma escravidão mental, psíquica. Nos tornamos escravos daquilo que desejamos? Aquele que deseja o dinheiro, aquele que deseja o ganho, aquele que deseja se colocar acima dos demais, ele não se torna um escravo de si mesmo? Aquele que tem o desejo pelas paixões do corpo, a vaidade, o orgulho aflora, ele não se torna um escravo de si mesmo? É dessa escravidão que esse mandamento está falando. O Egito hoje, essas tradições aqui já não existem mais lá. Tanto é que Egito, para o povo hebreu, era o povo hebreu que chamava o Egito de Egito. Os egípcios não chamavam o Egito por esse nome. Egito para eles queria dizer escravidão, queria dizer ser escravo. Mas esse ambiente para nós, ele não faz mais parte do nosso cotidiano, nós não temos mais essa cultura. Então para nós hoje, nós devemos tirar esse espírito da letra. Porque a criatura humana, ela se escraviza naquilo que deseja. Quando nós nos escravizamos naquilo que desejamos, nós passamos a cultuar outros deuses. Nos tornamos politeístas. Por isso que Jesus ele vai nos dizer, não se deve servir a Deus e a Mamon. Por quê? Mamon era o deus da matéria, era a representação dos elementos materiais. Então a criatura ela se afasta de Deus e passa a idolatrar outros deuses. Aquele que tem em seu desejo, por exemplo, o futebol se torna o deus dele. Aquele que tem por desejo a gula se torna o deus dele. Então, idolatria é aquilo que nós desejamos. Por isso que esse primeiro mandamento nos diz o espírito israelita aqui, como todos os 10 mandamentos, para nós é o farol da nossa existência. É a base de toda a justiça no mundo, o alicerce de toda a justiça no mundo. Olha como que é importante. E na questão 617, Kardec ele faz a seguinte pergunta: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma coisa que não somente ao procedimento moral? Ou seja, as leis divinas, elas saem também dessa nossa parte moral? As leis divinas são exclusivamente da nossa moral? Somente para a nossa moral? Há uma divisão entre lei divina e lei natural? Não há essa divisão, porque a lei divina é a lei natural. Não há como fugir da lei de Deus. A lei do progresso, ela vem nos arrastando. Por isso que, na época de Moisés, quando Moisés ele consolida a ideia do monoteísmo para os povos da época e, consequentemente, para nós também, há uma evolução na cultura e no desenvolvimento intelectual de todos os povos. Porque aí nós temos um objetivo. Nós temos um propósito, e o nosso propósito, o nosso objetivo, a lei do progresso nos impele em direção a Deus. Não é uma questão de escolha.
né? O espírito, ele pode fazer a sua escolha. Eu não quero seguir esse caminho. Mas o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar estacionado. Ele se estaciona durante um tempo até tomar consciência de que ele deve seguir em frente. E os espíritos vão nos responder: todas as da natureza são leis divinas. Não é uma divisão. Todas as da natureza são leis divinas. Pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica a da alma. E é isso que nós fazemos junto ao Espiritismo. É isso que o Espiritismo, ele dilata na nossa consciência. A necessidade de nós estudarmos as leis da nossa alma. Porque diz respeito ao espírito imortal. Diz respeito à imortalidade da alma. Àquilo que nós não perdemos jamais. E como estudar essas leis sem as experiências da vida? Sem as experiências, muitas vezes, da dor? Sem as experiências do sacrifício? Sem a convivência? Por isso, quando nós passamos a compreender isso, começamos a refletir sobre isso, dilatar a nossa consciência para isso, nós passamos a fazer aquele exercício que é da alma, que é do ser imortal. E o espírito israelita, ele vai nos dizer também: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. São chegados os tempos. Os tempos já chegaram. E como nós vemos no nosso dia a dia, mais do que nunca nós percebemos isso. Há uma passagem do Evangelho, quando Jesus, lá no capítulo 33, no Evangelho de São Marcos, que Jesus faz o sermão profético, né? Que nós lemos tomada ao pé da letra no Novo Testamento, os finais dos tempos. Que dentro do Espiritismo, nós estudamos que é uma mudança de ciclo. Né? É um ciclo que chega ao fim e o início de uma nova caminhada para a criatura humana na Terra. E os discípulos do Cristo questionam Jesus: mas mestre, quando será esses tempos? Quando virão esses sinais? Aí Jesus diz a ele: olha, observai a natureza e vê que vai chover, plantai e vê que vai nascer. Então, essa mudança também vocês perceberão. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. E o Espiritismo, ele é a ciência da nossa alma, que vem de desenvolver a nossa consciência, desenvolver o nosso sentimento em relação a essas mudanças. Nós vivemos a era do Espírito. Mas é necessário nós identificarmos esses sinais, identificarmos essa relação de dor e de sofrimento com a nossa caminhada. E para concluir, meus irmãos, para a gente não se alongar muito, Moisés, ele iniciou o caminho com a justiça. Jesus é o nosso modelo e guia para a nossa caminhada. Quando os tempos estão difíceis, quando os momentos parece que a gente não vai conseguir sair daquele momento aflitivo, vamos colocar Jesus na caminhada, vamos deixar Jesus nos conduzir. Nós temos e descobrimos, através do Espiritismo, a importância da prece. Hoje, a distância física ela é maior entre nós, mas os pensamentos não. Nós vivemos a era do pensamento, a era da vibração espiritual, que possamos desenvolver pelo nosso próximo a vibração, o sentimento fraterno, o espírito de fraternidade, e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E o Espiritismo, na condição de terceira revelação para nós, dilata a nossa consciência para todos nós. Ter na consciência que as leis de Deus já estão escritas na nossa consciência. Nós sabemos o momento e sabemos discernir o que é certo do que é errado.
E assim conseguiremos vencer essa grande batalha necessária para a nossa caminhada evolutiva. Tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus, na sua infinita luz e misericórdia, nos ampare a todos na nossa caminhada. Farei a prece de encerramento nesse momento. Jesus, nosso mestre e amigo, Deus, Pai de todas as horas, Senhor de todos os momentos. Compreendemos, Senhor, que não cai uma folha de uma árvore sem sua permissão. Compreendemos que tudo está sobre o seu controle e a sua tutela. Por isso, Senhor, nos resignaremos, alimentaremos a nossa fé e a nossa esperança para a nossa caminhada. Não esquecendo, Senhor, de todos aqueles que sofrem, daqueles que se encontram nas ruas. Vamos vibrar por eles, emitir a cada um os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos. E rogar ao Cristo, nosso divino tutelar, que o anjo de guarda de cada criatura se faça presente, amparando a todos nos momentos de queda, de dor e de aflição. Que possamos, Senhor, através dessa doutrina bendita que é o Espiritismo, dilatar os nossos sentimentos, dilatar a nossa consciência para a real objetivo da nossa vida e da nossa existência. Em seu nome, Pai, em nome de nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga que nos ampara, damos por encerrado as atividades de hoje. Que assim seja.